Começamos mais um culto durante a semana. Que Deus possa falar aos nossos corações através da mensagem, através das músicas, de tudo que for feito, que tudo seja para a honra do Senhor. Nesse momento eu queria fazer uma oração inicial. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, te pedindo que o Senhor esteja à frente de tudo que for feito, meu Pai, para que a tua honra e a tua glória sejam sempre dadas, meu Deus. Senhor, nesse momento nós pedimos por todos que veem esse culto, Senhor, gravado, aonde ele chegar, meu Pai, que a tua palavra, ela frutifique, que ela encontre solo fértil no nosso coração e na nossa mente. Meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de te louvar, de te ouvir mais uma vez, Senhor. E em especial essa semana nós te agradecemos pelo Dia da Pátria que nós tivemos no dia 7 de setembro. Que o Senhor esteja à frente, meu Pai, dos nossos governadores, da nossa presidência, de todos os cargos políticos, meu Pai, daqueles que dão a direção desse país, Senhor. Porque o teu povo, meu Pai, o teu povo clama pela tua justiça, não a justiça terrena, meu Deus. Mas o Senhor pode intervir, Senhor, em tudo isso. Então abençoa, meu Deus, cada ministério, cada governo, meu Pai, porque eles também estão aqui com a tua permissão, Senhor. Nós te pedimos pelo teu povo, Senhor, aquele que se chama pelo seu nome. Nós te agradecemos pela nossa vida e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Aí eu deixo um versículo pra gente, que está em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor e reconhecer. Amém? Renova a unção sobre mim para profetizar. Olá, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos louvar a Deus com um hino que exalta a soberania de Deus. E a letra do hino fala que apesar da glória que tu tens, Senhor, tu te importas comigo. E nesse momento de dúvidas, incertezas, de medos, de tribulação, mais do que nunca nós devemos crer que o Senhor é soberano sobre nossas vidas. Nós devemos entregar a Ele. Nosso destino está nas mãos dEle, nossa vida está nas mãos dEle. Você creia nisso. Esse é o antídoto e o remédio contra o medo, o pavor e o pânico. O Senhor é soberano sobre nossas vidas.
Hoje eu quero falar com você sobre um texto da Bíblia muito interessante. Só os melhores passarão por ele. Diz assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, que cheguem os anos os quais dirá, não tenho neles prazer algum. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Versículo 3 de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 3, diz assim: no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, que são os dentes, por serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, os olhos dentro das pálpebras, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, ficar mais apertado. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, falar baixinho, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, porque a surdez chega também. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embaraçares, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te forem por peso. Está falando sobre tropeçar nas coisas, os tapetes dentro de casa, as pernas ficarem fracas, né? O gafanhoto te forem por peso, por causa da fraqueza, e te perecer o apetite, falta de fome, porque vais à casa eterna e os pranteadores andam rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Está falando da morte, do descanso. Versículo 7, Eclesiastes 12. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Vou parar no versículo 7. Esse texto todo está falando do envelhecer, de quando as pessoas se envelhecem e os órgãos do corpo, as partes do corpo ficam diferentes, cansadas. Eu quero neste momento, nesta reflexão, perguntar a você: você tem algum idoso perto de você? Tem alguma idosa que mora com você ou que é da sua família, que está perto de você? Você já virou para essa pessoa, olhando nos olhos dela, e disse o quanto ela é importante? Quero dizer uma coisa para você. Quando as pessoas envelhecem, quando elas ficam idosas, elas começam a pensar num monte de coisas, e mesmo que a mente falhe algumas vezes, elas lembram coisas que fizeram, e há uma tendência natural de arrepender-se de algumas coisas que fizeram e não poder mais corrigir. E assim elas vão se sentindo menos importantes. Elas não conseguem mais correr como jovens, os adultos da casa, como as crianças da casa, e elas ficam mais paradas num lugar só e se sentem impotentes. Algumas vezes se sentem inúteis. Cabe a nós, a mim, a você, aos mais novos, olhar nos olhos delas e dizerem: vocês são importantes. Eu gostei de ter a experiência de olhar para um homem de 91 anos, nos olhos dele, e dizer: quero lhe falar uma coisa. E ele, olhando para mim atentamente, ouvia, e eu disse: o senhor é importante. O senhor é a base de tudo isso aqui. Todos nós vivemos porque um dia o Senhor produziu isso aqui e porque o Senhor é importante para nós. Nós acordamos, dormimos, fazemos as coisas pensando no Senhor. Não se esqueça disso. O Senhor ainda é muito importante para nós. Não pense diferente disso. E foi interessante ele olhar nos meus olhos e dizer: eu sou importante? Eu falei: é sim. Ele disse: eu sou o general? Eu falei: é o general, sim. O Senhor está no comando das coisas. E nós estamos felizes porque temos o Senhor. Procure um idoso. Procure uma pessoa bem mais velha que você, olhe nos olhos dela e diga do fundo da sua alma o quanto ela é importante. Porque haverá um tempo em que Eclesiastes capítulo 12 há de se cumprir sobre nós. Eu quero convidar você a ler esse texto depois com calma, Eclesiastes 12, de 1 a 7 pelo menos. Estuda ali fala exatamente tudo que todo mundo vai passar na velhice. Aqueles fortes que chegarem à velhice, né? Que Deus abençoe você. Que você possa refletir o quanto vale um idoso. Existem culturas que é fundamental, é importante ter um idoso em casa. E muitas vezes nós desprezamos isso. Há algum trabalho, sim, mas eles trabalharam por nós primeiro.
Ame o seu idoso. Esta é a mensagem que eu quero deixar com você hoje. Eclesiastes capítulo 12, de 1 a 7. Dá uma lida ali no que pode acontecer com você um dia, comigo um dia, e é natural que isso aconteça. E valorize quem já está passando por isso agora, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima conversa. Tchau, tchau. Renova a unção sobre mim para profetizar. Que Deus possa ter falado ao coração de cada um, e eu finalizo esse culto me despedindo, deixando os versículos de Filipenses 1, versículo 13, 14, 15 e 16. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando, tomando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu chamo a atenção ao versículo 16, os dardos inflamados do maligno. As flechas na guerra eram usadas, não como para matar, mas para chamar a atenção, para desviar. E assim é o inimigo. Ele tenta desviar a gente para que a gente não tome, para que a gente não embrace o nosso escudo da fé. Mas a gente tem que permanecer no foco, e ele fica à espreita para nos pegar. Que a gente não perca o foco da nossa guerra, que é uma guerra espiritual em primeiro lugar. Não contra as pessoas, mas no mundo espiritual, do mal e do bem. Que a gente fortaleça o nosso exército do bem com Deus, com a sua palavra, cingindo-vos da nossa palavra dele, vestindo a armadura, como Efésios fala. Que Deus abençoe a cada um, que o Senhor possa tomar a nossa vida. Um abraço a todos. Amém.